Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Namo Vishnu Padaya Buddha Simati Hridayananda Das Goswami Namine Namaste Gosai Brahmanese Prabhupada Brahmadaitas Dasida. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, pelos seguidores de sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. 11º canto, 13º capítulo, verso 18. Repita comigo. Shri Bhagavan Uvacha Evam Prishto Mahadeva Swayambhur Bhuta Bhavana Dhyayamana Prashnabhijam Nabhyapadhyata Karmadim Shri Bhagavan Uvacha Evam Prishto Mahadeva Swayambhur Bhuta Bhavana Dhyayamana Prashnabhijam Nabhyapadhyata Karmadim Shri Bhagavan Uvacha Prishto Mahadeva Swayambhur Bhavana Dhyayamana Prashnabhijam Nabhyapadhyata Karmadim Shri Bhagavan Uvacha Evam Prishto Mahadeva Swayambhur Bhuta Bhavana Dhyayamana Prashnabhijam Nabhyapadhyata Karmadim Shri Bhagavan Uvacha A Suprema Personalidade de Deus disse Evam assim Prishta interrogado Mahadeva o grande Deus Brahma Swayambhu sem nascimento material nascido diretamente do corpo de Garbhodakashai Vishnu Bhuta de todas as almas condicionadas Bhavana o Criador da vida condicionada delas Dhyayamana considerando seriamente Prashna da pergunta Bijam a verdade essencial Na Abhyapadhyata não alcançou Karmadim inteligência confundida por suas próprias atividades de criação.
Repita comigo. A Suprema Personalidade de Deus disse. A Suprema Personalidade de Deus disse. Meu querido Uddhava. O próprio Brahma. Que nasceu diretamente do corpo. Do Senhor. E que é o Criador. De todas as entidades vivas dentro do mundo material. Sendo o melhor dos semideuses. Contemplou seriamente a pergunta de seus filhos encabeçados por Sanaka. A inteligência de Brahma, todavia, estava afetada por suas próprias atividades de criação. E assim, ele não conseguiu descobrir a resposta essencial a esta pergunta. Vou repetir sozinho. A Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Uddhava, o próprio Brahma, que nasceu diretamente do corpo do Senhor e que é o Criador de todas as entidades vivas dentro do mundo material, sendo o melhor dos semideuses, contemplou seriamente a pergunta de seus filhos encabeçados por Sanaka. A inteligência de Brahma, todavia, estava afetada por suas próprias atividades de criação e assim ele não conseguiu descobrir a resposta essencial a esta pergunta. Então, para lembrar, os filhos do Senhor Brahma, os 4 Kumaras, grandes sábios cósmicos, estão reunidos com o Senhor Brahma. E o Senhor Brahma é essa entidade bem especial na cultura védica. A gente já ouviu falar do Trimurti, né? As 3 principais figuras na tradição védica, Vishnu, Brahma e Shiva. Então esse aqui é Brahma. Ele é o responsável, ele é o gerente geral do universo, ele é que tem que criar, ele é um engenheiro que cria todo o universo, a primeira entidade viva. Então ele é um ser muito especial, ele aparece diretamente do corpo do Senhor, como aqui fala nele, porque não tem mais ninguém de onde ele apareceu, o corpo material dele, então tem que ser diretamente feito por Deus. Então ele é um super ser, né? E a pergunta deles foi difícil para Brahma, ele não conseguiu responder. Então vamos lembrar a pergunta para a gente não se perder. A pergunta era essa: ó Senhor, as mentes das pessoas naturalmente sentem-se atraídas aos objetos materiais dos sentidos. E de modo semelhante, os objetos dos sentidos, sob a forma de desejo, entram na mente. Portanto, como pode alguém que deseja a liberação e que deseja atravessar a esfera das atividades relacionadas com o gozo dos sentidos, destruir esta relação mútua entre os objetos dos sentidos e a mente? Essa foi a pergunta dos Kumaras, uma pergunta poderosa, né? Como é que você pode vencer essa ligação do envolvimento com a matéria? Eles querem saber. E o Sr. Brahma, ele estava totalmente envolvido na matéria. Ele estava criando todo o universo para todo mundo. A ocupação dele era justamente criar essa matéria toda para todo mundo se envolver. Esse é o dever dele, criação. Então ele ficou, sei lá, né? Não estou aqui para enrolar todo mundo, eu não estou aqui para... sei lá, não sei, vocês me enrolaram aí. Então ele vai ficar assim, não, a gente vai ter que chamar uma ajuda superior para responder essa pergunta, que vai ser o próprio Senhor. E aí vai dar o Hamsa Avatara, vai ser um dos avataras menos conhecidos, mas uma vinda de Deus especial só para responder essa pergunta, imagina. Significado.
Srila Jiva Goswami citou 3 versos do 2º canto do Srimad Bhagavatam da seguinte maneira. No 9º capítulo, verso 32, o Senhor Krishna abençoou Brahma com o conhecimento realizado sobre a verdadeira forma, qualidades e atividades do Senhor. No 9º capítulo, verso 37, o Senhor ordenou a Brahma que seguisse à risca os preceitos do Senhor e afirmou que, desse modo, Brahma jamais se confundiria em sua tomada de decisões referentes ao cosmos. No 6º capítulo, verso 34, o Senhor Brahma garantiu a seu filho Narada: ó Narada, porque me agarrei aos pés de lótus da suprema personalidade de Deus, Hari, com grande zelo, nada do que digo jamais mostrou ser falso, nem jamais se deteve o progresso de minha mente, tampouco os meus sentidos jamais se degradaram em virtude do apego temporário à matéria. Então esses versos, muito importantes, colocam o Sr. Brahma na posição dele. Ele recebeu diretamente do Senhor todo esse conhecimento e ainda afirmou que nunca se enganou e nunca mentiu e nada que ele jamais falou deixou de acontecer. Que nem a gente, né? Okay. No presente verso desse 13º capítulo, do 10º canto, o Senhor Krishna declara que Brahma infelizmente ficara confuso devido às suas funções criadoras, dando dessa maneira uma séria lição a todos os representantes idôneos do Senhor. Embora alguém possa estar situado numa excelsa posição no transcendental serviço ao Senhor, a qualquer momento há o perigo de orgulho falso contaminar sua mentalidade devocional. Então ficou só essa alerta desse verso, a gente tira só essa alerta, que todo mundo pode se enrolar. Se o Senhor Brahma se enrolou, também podemos. Não é parte dessa história, mas em outro momento no Srimad Bhagavatam, Shiva também se enrola. Tem outra história envolvendo um outro avatar chamado Mohini, o avatar feminino de Krishna, onde Shiva se enrola por desejo. Então essas histórias envolvendo esses super top, os mais elevados, Shiva, Brahma, é para mostrar, olha, não tem jeito, se você está aqui, você está sujeito a se enrolar, se enganar, se iludir, se confundir. Então é melhor ficar bem humilde e saber seus limites e não se enrolar. E se referir sempre que possível à fonte, pedir papai para ajudar, para guiar, ver o que ele falou para você não falar besteira. Então essa é a lição aqui. Mas vamos ver o que vai acontecer agora. Verso 19. Repita comigo. O Senhor Brahma desejava obter a resposta à pergunta que o estava desnorteando. E por isso fixou a mente em mim. O Senhor Supremo. Naquele momento. Em minha forma de Hamsa, tornei-me visível ao Senhor Brahma. Eu vou repetir. O Senhor Brahma desejava obter a resposta à pergunta que o estava desnorteando e por isso fixou a mente em mim. Lembra que é Krishna que está falando isso diretamente. O Senhor Supremo. Naquele momento, em minha forma de Hamsa, tornei-me visível ao Senhor Brahma. Interessante, Tornei-me visível. Porque ele já está lá, Deus está em todo lugar sempre. Então ele sempre está lá, está sempre com você, está no seu coração sempre. E nesse caso, era o Senhor Brahma, eram os 4 Kumaras, a diretoria mesmo. Então, o pedido deles, a mentalização deles, imediatamente gerou a presença física do Senhor. Física no sentido visível, fisicamente visível para eles. Mas vocês vão reparar, vocês não precisam ser o Senhor Brahma,
Quando vocês entram nesse caminho, leva a sério, você está lá seriamente seguindo já, né, praticando o que o Guru lhe passou, dedicado, priorizando o seu avanço espiritual. Quando você está sério no caminho, você vai ver que sempre que você tiver uma dúvida e mentalizar um desejo pela resposta, ela sempre vem. É bem legal isso. Então tudo bem que não aparece, né? Ah, Krishna. Infelizmente não é tão dramático. Ia ser legal, né? Mas não é tão dramático. Mas a resposta costuma... Assim você pode mandar um e-mail pro Guru também, mas se não der certo. Mas assim, muitas vezes também funciona bem. Manda um WhatsApp pro Guru, manda um e-mail, um Messenger, hoje em dia, né? Deixa um comentário no YouTube, qualquer coisa hoje em dia vale tudo. Mas muitas vezes eu tive muita essa experiência. Eu ia assim, não, agora eu vou escrever meu Guru, eu vou escrever. Ah, não preciso mais escrever. Aí tá, agora eu vou escrever. Não, agora não preciso mais. Aí, no meio da pergunta. Nem dava para sentar e escrever, já vinha a resposta. Então funciona, tá? Na medida que você está realmente cultivando conhecimento transcendental, claro, ouvindo já as respostas, né? Krishna vai dando, tudo fica muito claro. Então no começo, tudo bem, você tem muitas dúvidas, mas se você se manter no caminho, tudo fica muito claro. Por duas razões. Uma, porque realmente tudo faz sentido e você mesmo, enfim, vai ficar bom no assunto, você vai entender, tudo vai se encaixar, é um conhecimento verdadeiramente racional, completo, internamente consistente. Então, logo, quer dizer, né, logo, depois de algumas centenas de horas de dedicação assim ao estudo, você logo vai ter essa visão completa assim da coisa. Então você vai poder responder. E a outra coisa, como Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Aquele que está seriamente se dedicando a mim, a ele eu dou o conhecimento pelo qual ele virá a mim. Então Krishna mesmo promete na Bhagavad Gita que ele dá esse conhecimento. Ele fala, todo conhecimento vem de mim, eu estou no seu coração. Então Krishna mesmo já fala, assim que funciona. Você está aí se dedicando a mim, você está aí devotado, a recompensa pela sua devoção. Você podia falar, qual que é a recompensa da devoção a Deus? Ah, eu vou te enriquecer, vou, sei lá, fazer você ficar bonitão. Não, ele fala assim, a recompensa pela sua devoção é que eu vou lhe dar o conhecimento, qual conhecimento? Pelo qual você virá a mim. Então essa já é uma proposta que Krishna deixou em aberto já. Então essa aparição para Brahma... Isso aqui é mais especial, porque é Brahma, né, os Kumaras, e também vai ficar uma história legal aqui, ele sabia que ia ser gravado, colocar no YouTube, então ele falou, vou aproveitar, faz um negócio legal, que aí já fica valendo, né? Porque falar que Brahma, então, não ia ser uma história tão legal quanto ele aparecer diretamente. Ok. Significado, Hamsa significa cisne. Então é um cisne, é a forma de Deus em cisne. Cisne. E a habilidade específica do cisne, segundo a cultura védica, confesso que até hoje eu nunca entendi isso, mas enfim, eles sempre descrevem que a habilidade especial do cisne é separar uma mistura de leite e água, extraindo a rica parte láctea. Se alguém tiver um biólogo aí puder me fazer isso aí, eu vou me explicar, eu vou ficar muito curioso, porque sempre falam assim, eu não tenho a menor ideia do que eles estão falando. Não sei como é que funciona isso. Mas a ideia então de Hamsa na cultura védica, que sempre aparece, Hamsa é usado, né? Vocês já viram de Paramahamsa, não ouviu falar de Paramahamsa? É o super cisne. Esse é o nome dele, aquele famoso guru, o super cisne. Não ia ficar tão legal em português, né? O super cisne. Vocês não iam achar tão legal. Ninguém ia querer comprar a biografia do super cisne. Que é isso? Mas é isso que significa. Então, cisne na tradição sempre foi usado assim como um título honorífico para uma grande alma que sabe separar o espiritual do material.
Então, O cisne representa um ser puro. Pureza, né? Não, no caso aqui é da pureza. Tá. Ele é puro e ele sabe separar o leite da água, o bom, enfim. Então é isso que significa. Então ele aparece nessa forma de cisne. De modo semelhante, o Sr. Krishna apareceu como Hamsa, ou o cisne, a fim de separar dos modos da natureza material a consciência pura do Sr. Brahma. Ok, então vai se dar agora a história de Hamsa Avatar. Verso 20, vamos ler junto. Assim, ao ver-me, os sábios, colocando Brahma à frente, aproximaram-se e adoraram meus pés de lótus. Então, com franqueza, perguntaram-me: Quem és? Vou repetir. Assim, ao ver-me, os sábios, colocando Brahma à frente, aproximaram-se e adoraram meus pés de lótus. Então, com franqueza, perguntaram-me: Quem és? É um começo curioso, né? Aparece essa figura, eles estão tendo um papo lá com o pai deles, aparece essa figura, eles já sabiam que tinha que ser alguém especial para aparecer ali entre eles, então eles colocam, né, o mais importante, o pai na frente, e humildemente, né, oferecem respeitos e perguntam: Quem és? Significado. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur comenta: ao ver-se incapaz de responder à pergunta apresentada pelos sábios, Brahma fixou a mente em pensar no Senhor Supremo. O Senhor então assumiu a forma de Hamsa e apareceu diante do Senhor Brahma e dos sábios, que passaram a indagar sobre a identidade específica do Senhor. Verso 21, repita comigo. Meu querido Uddhava, os sábios, ávidos por entender a verdade última, sobre o sistema de yoga, interrogaram-me dessa maneira. Agora, por favor, ouve enquanto explico o que eu lhes disse. Meu querido Uddhava, os sábios ávidos por entender a verdade última sobre o sistema de yoga interrogaram-me, Krishna Chaitanya, interrogaram-me dessa maneira. Agora, por favor, ouve enquanto explico o que eu lhes disse. Agora, essa resposta, Krishna começou, essa primeira pergunta ele não achou muito brilhante. Quem és? Então, ele dá uma resposta, com quem és? Ele vai falar tipo assim, quem que você acha que é? Então ele vai dar uma resposta bem curiosa, vamos ler juntos. Meus queridos Brahmanas, isso é Hamsa falando com eles, meus queridos Brahmanas, se quando me perguntais quem sou, acreditais que também sou uma alma diva, e que não existe nenhuma diferença básica entre nós, já que todas as almas são, em última análise, unas e sem individualidade, então como pode vossa questão ser plausível ou apropriada? Afinal de contas, qual é a verdadeira situação? Ou lugar de repouso de vós e de mim? Então, Krishna não achou a pergunta muito interessante, mas como é uma assembleia de pessoas muito inteligentes, ele dá uma resposta bem inteligente. Vou repetir sozinho. Meus queridos Brahmanas, se quando me perguntais quem sou, acreditais que também sou uma alma diva,
e que não existe nenhuma diferença básica entre nós, já que todas as almas são, em última análise, unas e sem individualidade, então como pode vossa questão ser plausível ou apropriada? Afinal de contas, qual é a verdadeira situação ou lugar de repouso de vós e de mim? Então, ele lança isso. Vem cá, se eu sou uma alma como vocês, que adianta você me fazer essa pergunta? Então já está assim. Você está me perguntando é porque eu não sou, né? Então quem eu sou, quem é vocês e quem sou eu? Essa é a base da pergunta dele. Vamos ler o significado. Ashraya quer dizer o lugar de repouso ou refúgio. A pergunta do Sr. Krishna: qual é nosso verdadeiro lugar de repouso ou refúgio? Significa: qual é nossa natureza última ou posição constitucional? Isto porque ninguém poderá chegar a descansar ou ficar satisfeito se não estiver em sua posição natural. Esse é um ponto chave do yoga. Então começa o Yoga Sutra, Patanjali fala, olha, yoga significa controlar as funções da mente, e aí em seguida ele fala, fazendo assim, você se situa em sua verdadeira natureza. Então isso é yoga. Yoga é você ser você. E está tudo indo mal, sabe, mais ou menos ruim, é porque você não está sendo você. O que está errado na sua vida é porque você não está sendo você não se encontrou ainda. Então, enquanto você não for você, não estiver situado na sua verdadeira natureza, como é que você vai ficar bem? Não vai dar certo. É como eu falo, peixe fora d'água nunca pode ser feliz. Então você tem que se achar, tem que saber quem você realmente é. Dá-se o exemplo de que alguém pode viajar pelo mundo todo, mas por fim ele fica satisfeito ao retornar ao seu próprio lar. Do mesmo modo, uma criança que chora fica satisfeito quando é abraçada por sua mãe. Por indagar sobre o refúgio ou lugar de repouso dele mesmo e dos brahmanas, o Senhor está indicando a posição constitucional e eterna de toda entidade viva. Se o Senhor Krishna também estivesse na categoria Jiva, né? Essa palavra Jiva se aplica a nós, almas. Jiva, alma. E se todas as entidades... Se o Senhor Krishna também estivesse na categoria Jiva, e se todas as entidades vivas, incluindo ele mesmo, fossem assim iguais, não haveria nenhum sentido profundo em uma entidade viva perguntar e outra responder. Então a ideia na Bhagavad Gita toda, né? Por que acontece a Bhagavad Gita? Por que Krishna veio ao mundo? Por que ele está falando esse texto a Uddhava? Por que ele falou o Bhagavad Gita para Arjuna? A ideia é o seguinte, tem certas informações e conhecimentos que são tão elevados que só Deus pode transmiti-los. E depois que ele transmitiu, tudo bem, outra pessoa pode fazer como a gente está fazendo aqui, a gente pode repetir, explicar, mas começou com Krishna. Então a gente está aqui reexplicando a Uddhava Gita, mas, né, a gente está retransmitindo o conhecimento de Krishna. Por isso que a gente pode transmitir conhecimentos muito elevados. Agora, se não fosse a fonte, se não tivesse acesso à informação, então não poderia ser chegar para mim e falar, ei, Psyu, quem que é a alma? Sei lá, você sabe, eu também não sei, você sabe, eu também, né? E aí está todo mundo perdido. E Deus, sei lá. Quem pode falar, você não tem posição. A única posição que você tem de falar sobre esses assuntos de alma, Deus, posição, da onde você veio, para onde você vai, quem tem essas informações? Você pode ter, porque agora eu recebi. Não, agora eu recebi, tal, tá aqui, então agora eu posso te passar. Mas se eu não tivesse recebido, nem eu, nem ninguém pode passar a informação. Entendeu? Então o que a gente está falando assim, o que adianta, né, você perguntar para outra pessoa? Tem que ter essa fonte. Então a cultura védica leva isso muito a sério, chamado parampara. Né? Essa linha de acesso, qual que é a linha? Da onde está vindo seu conhecimento? Qual a autoridade que você tem para passar essa informação?
Então aqui Krishna está enfatizando isso através dessa pergunta que ele fez a eles. Continuando, se o Senhor Krishna também estivesse... Opa, já li isso. Só alguém numa posição superior pode dar respostas significativas a questões importantes. Pode-se argumentar que o mestre espiritual autêntico responde a todas as perguntas do discípulo. E, todavia, o guru está na categoria diva. A resposta é que o mestre espiritual autêntico fala não em seu próprio nome, mas como um representante da Suprema Personalidade de Deus, que está na categoria Vishnu. Então tem a categoria diva, almas, e a outra categoria Vishnu, Deus. Então tem duas categorias, Deus, almas. Um pretenso guru que fala em seu próprio nome como uma alma diva é inútil e incapaz de dar respostas significativas a perguntas sérias. Logo, a pergunta dos sábios, Ko Bhavam, quem és? Indica que a Suprema Personalidade de Deus é eternamente uma pessoa individual. E porque os sábios encabeçados pelo Senhor Brahma ofereceram reverências e adoraram o Senhor, compreende-se que Ele é a Suprema Personalidade de Deus. O Senhor Brahma, como o primeiro ser criado deste universo, não poderia aceitar nenhuma outra entidade viva, exceto o Senhor, como digna de adoração. Então tem esse detalhe, o Senhor Brahma, para poder prestar reverências e adorar alguém, só pode ser Deus, porque Ele é o número 1 do universo. Todo mundo mais veio depois dele, Ele é o chefão. Então se Ele está prestando, é porque é a única pessoa que pode ser superior a Brahma, é Deus. A verdadeira intenção do Senhor Krishna é explicar a perfeição última da yoga que os sábios desejavam saber. Se alguém se torna fixo no conhecimento transcendental, a atração mútua entre a mente material e os objetos materiais dos sentidos cessa automaticamente. A mente espiritual não sente atração pelos objetos de prazer material. E assim, espiritualizando a mente, a existência material se reduz automaticamente. Essa é a resposta que vai vir aos pouquinhos, né? O que acontece é isso, na medida que você muda o foco, gradualmente, não consegue fazer da noite para o dia, mas na medida que você vai transferindo o seu foco, não do prazer vindo de fora para dentro, mas do prazer interno, do prazer de aperfeiçoar-se, espiritualizar-se, focar sua mente na sua verdadeira natureza, na natureza de Deus, no aqui e agora, no cumprir do Dharma. Na medida que você muda seu foco, como eu explico, né, do paradigma da fantasia para o paradigma da realidade, aí naturalmente você vai perdendo esse envolvimento, essa atração perigosa, aflitiva, em buscar prazer no futuro. Naturalmente. Porque você encontrou, como Krishna fala na Bhagavad Gita, um gosto superior. Você encontrou algo melhor. Então não é um esforço, assim no sentido de todo, é ruim, mas... Não, é porque é melhor. É melhor viver com essa consciência. E você vai experimentar isso logo no começo. Logo no comecinho, você começa a pacificar a mente, trazer a mente para aqui agora, mudar seu foco. Aí você já vai, opa, isso aqui é melhor. E aqueles momentos que você consegue ficar sintonizado, vocês vão ver que são seus melhores momentos. E a vida vai ficar boa, você vai sentindo agora a vida está boa, aí quando a vida está ruim, você está lá todo ansioso, aflito, nervoso, com raiva, o que está acontecendo? É porque perdi o foco, minha mente está lá, estou envolvido, objeto dos sentidos, prazer material, futuro, traz de volta, sentir melhor, entendeu? Então vai acontecer, porque é real, não é uma fantasia, não é um papo furado, não é uma fé, não é uma coisa assim, simplesmente é o que é. Então você vai sentir esse processo gradual. Essa que vai ser a resposta. Ao questionar a propriedade da pergunta dos sábios, o Senhor está assumindo a posição de mestre espiritual
e se preparando para dar valiosas instruções. Jamais se deve ter inveja do mestre espiritual autêntico, sobretudo se, como no caso do Sr. Hamsa, falando aos sábios encabeçados por Brahma e Sanaka Kumara, o Guru é a própria personalidade de Deus. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu gostaria de... Porque Krishna se tornou visível pela humildade de Brahma, de não saber responder ao sábio, né? Isso. Eu achei isso interessante. Legal, né? E de repente Krishna se torna visível, mas também não tem como responder, né? Quem é esse? Legal, né? Porque ele sai do incógnito, né? Interessante, uma né? pergunta, que toda pergunta ela é mental, né? Racional. E como responder dentro, né? Ele vai usar mesmo a inteligência, a razão. Ele vai Eu achei interessante que ele é compassivo, Krishna é compassivo. Sim, quer ajudar. Ou tentar amenizar a falta de resposta, né? Com certeza. Você queria fazer uma pergunta? Sim, você leu no significado de que ele disse que as categorias Jiva e Vishnu. E Vishnu Tattva, que quando o Guru está dando, impartindo o conhecimento, ele está na categoria Vishnu. Não, ele é Jiva. Não, ele é Jiva, sim. Mas ele recebeu conhecimento de Vishnu Tattva. Foi o que eu expliquei aqui, de você receber o conhecimento corretamente pelo Parampara. Como eu falei, por isso assim que até um bobão como eu posso dar respostas boas, porque não são minhas respostas, senão que são respostas de Krishna que eu estou retransmitindo. Então o conhecimento vem da fonte correta, e se não fosse acesso a esse tipo de fonte, como Krishna falou, o que adiantar você perguntar para o outro, né? Não vai adiantar nada, as duas pessoas ignorantes não podem se iluminar. Ok? O Brahma é Jiva? Ele é complicado, mas assim, é uma posição diva. Mas às vezes não tem ninguém qualificado e Krishna pode assumir o papel. Nesse caso, não, é diva mesmo. Ele tem mais potência de Deus que nós, parece como 70% fala mais que nós. Eles usam esse percentual, Mas ele vai morir igual. Sim, ele é um corpo, ele tem nascimento, tem morte, enfim. Sim, mas é uma posição que vocês podem assumir. É muito fácil, diz nas escrituras que você pode assumir a posição de Brahma se você passar 100 vidas consecutivas cumprindo o seu Dharma perfeitamente. Então é só isso. Sem falhas, cumpra seu Dharma perfeitamente, 100 vidas, e você também pode ser seu Brahma. Tá bom? Ok, gente, muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Srila Prabhupada aqui, Jai Hare Krishna. Que Krishna abençoe todos vocês.